Na primeira lunação do ano solar de 2026, o feminino é chamado a parar de sangrar em silêncio. Não para destruir vínculos, mas para romper o esgotamento que é disfarçado de amor. Neste episódio do Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade. Entraremos no arquétipo da mãe, só que da mãe exausta, aquela que aprendeu a nutrir antes do sentir, a sustentar antes de desejar e cuidar antes de existir. A quarta casa astrológica, regida pela Lua e o signo de Câncer, fala de lar, de colo e de cuidado. Ela é o território emocional onde moram lealdades invisíveis, culpa por desejar espaço e a crença silenciosa de que cuidar de si é egoísmo, revelando assim a sombra da mulher que se tornou abrigo para todos, mas que não sabe onde ir para recuperar suas próprias forças. O arcano da semana, claro, não podia ser outro. A Imperatriz surge como guia deste ciclo. Mas não a mãe idealizada, a produtiva, incansável, aquela mãe radiante que nos é vendida pelo patriarcado. Mas sim a mãe madura, que conhece o ritmo da terra, o valor do limite e a inteligência do descanso. A que sabe que a fertilidade ela não nasce do sacrifício, mas da presença. Com ela, o cuidado deixa de ser obrigação e volta a ser escolha viva. E a mensagem do Oráculo das Lobas, o nosso guia autoral que atravessa esse episódio, é clara e delicada como um corte preciso. Nutrir sem nos esvaziar, hein? Porque quando a mulher se abandona para manter tudo de pé, algo essencial adoece. Mesmo que todo mundo faça de conta que não está percebendo. Esse não é um episódio sobre dar mais. É sobre retornar para si sem culpa. Sobre transformar o lar interno num lugar habitável. Sobre lembrar que o amor não inclui o próprio corpo, se isso tudo só se reduz a cansaço. Um convite para quem sente que sustentou demais, hein? Para quem ama, mas está meio cansada. Para quem intui que descanso também é um ato sagrado. Venham, venham vibrar conosco. O episódio só está começando. Entrar 2026 regida pelo arquétipo da mãe é uma coisa incrível, não é verdade? Desde sempre, essa figura está ligada à lua, especialmente à lua cheia. O arquétipo da mãe é o arquétipo do crescimento, da nutrição, do envolvimento e também do sustento. Ele é aquele ventre pleno, colo disponível. E a promessa também de que a gente vai dar conta. Isso tudo é muito lindo na teoria, na verdade, mas na prática, olhando mais de perto, a gente percebe que existe uma armadilha aí. Porque a cultura patriarcal ela pegou esse arquétipo e empurrou para um patamar que é impossível de se alcançar. A doutora Clarissa Pinkola Estés, a autora do nosso livrão vermelho, Mulheres Correm com os Lobos, ela já falava disso quando ela descrevia o arquétipo da mãe radiante. Aquela que está sempre inteira, sempre forte, sempre amorosa, a que dá sem parar, a que nunca cansa, que nunca precisa de nada. E como nos foi ensinado, isso seria a máxima reflexão do amor. Como mulheres, fomos criadas para ser boas mães, boas cuidadoras, boazinhas no geral, né? Nos disseram que ser uma boa mulher significava sustentar tudo em silêncio. Que descansar, nossa, que egoísta. Pedir ajuda, fraqueza. E que se escolher, daí você vai ter que conviver com a culpa, hein? E isso fica ainda mais evidente nessa época do ano. A gente passou pelas festas de fim de ano, agora temos férias escolares, casa cheia. E enquanto o discurso geral é, férias, descansem, o que muitas de nós experimentamos na prática é absolutamente o oposto. Mais demandas, mais responsabilidades, mais cuidado invisível. Então um pensamento começa a surgir na nossa cabeça daqueles assim deliciosamente subversivos. Férias para quem? Porque enquanto todo mundo descansa, alguém está segurando o rojão aí, né? Quase sempre esse alguém somos nós. Por isso, quando a gente pergunta quem cuida de quem cuida, não é apenas um trocadilho aí em português.
É necessidade psíquica. É o corpo que pede pausa e é a alma que também tem o direito de pedir colo. Essa lua cheia em Câncer, ela não vem romantizar o esgotamento, não, hein? Ela vem nos lembrar que nutrir é sagrado, sim, claro, mas se esvaziar para fazer isso, não é. A mãe arquetípica verdadeira, ela conhece o ritmo da lua e sabe que não se vive eternamente em cheia, que existe tempo de ofertar e tempo de recolher, tempo de colo e tempo de silêncio, tempo de dar e a oportunidade de se dar tempo. Hoje, a gente não está aqui para negar o cuidado. A gente está aqui para resgatar o cuidado que inclui nós mesmas. Porque quando a mãe também se nutre, o amor deixa de ser sacrifício. E ele volta a ser a fonte. Estamos no território da quarta casa astrológica, regida por Câncer, e a própria Lua. E quando a gente está neste lugar, nós não estamos falando de paredes, estamos falando de raízes. Aqui deveria ser o lugar onde o nosso corpo finalmente relaxa, mas acaba sendo o lugar onde a gente percebe que não consegue mais relaxar. É o chão psíquico sobre o qual aprendemos a existir. É a memória emocional que nos habita antes mesmo de termos palavras. Quarta casa, ela é a nossa base, sim. É a casa que a gente constrói aqui no interior da psique. E quando essa casa é regida por Câncer, tudo ganha densidade emocional. Câncer é o signo da água que sente antes de entender, do cuidado que acontece por instinto, sim, e da proteção que envolve, acolhe e sustenta. Mas nessa casa, como em todas as outras, mora uma sombra. Porque a gente foi ensinada cedo demais que esse cuidado ele tinha uma direção única. Que estar disponível sempre é uma virtude maravilhosa. Que segurar tudo é maturidade. E que aguentar calada, isso é amor. A quarta casa em Câncer revela onde aprendemos que o afeto vinha acompanhado de responsabilidade. Onde nos fizeram confundir pertencimento com obrigação. E onde lar, infelizmente, deixou de ser um lugar de descanso e virou mais uma função. Até uma medida de caráter e também de valor social. Por isso, quando a lua cheia é iluminada pelo signo de Câncer, vem aqui aquelas perguntas delicadas que a gente não pode responder correndo. Sempre perguntas, né? Sempre. Porque é isso que nos faz refletir, nos faz pensar. Vamos anotar aí as perguntas desta casa, desta semana? Vamos começar? Onde a gente se sente em casa e onde sentimos que apenas estamos cumprindo o papel? O que dentro de nós fica em estado de alerta o tempo todo, mesmo quando, em tese, as obrigações acabam? E eu acho que a mais profunda delas é essa. Que tipo de mãe interna estamos sendo com a nossa própria sensibilidade, hein? E aqui a gente entra no território da mãe internalizada. Ela é construída, em parte, também pela nossa experiência externa com a mãe real, mas ela é o que Jung chamava de nosso complexo materno. Ela é a forma como a gente aprendeu a cuidar, a nos acolher. E ela também é a forma de como a gente aprendeu a nos exigir demais. O modelo dos sistemas familiares internos, o IFES, ele nos ensina que muitas de nós, infelizmente, carregam essa mãe interna exilada, ferida, exausta. Sabe aquela que nunca se senta, que percebe tudo? Estado de hipervigilância eterna e por isso mesmo está sempre cansada, irritada, está endurecida. Uma que sempre está se antecipando às necessidades alheias, mas ignorando por completo as próprias necessidades. E que, tristemente, acaba se transformando naquela vozinha aqui da mente, aquela voz crítica, dura, impaciente, que aqui no Transformando Meninas em Lobas a gente gosta de chamar de a voz da megera. Que se a gente observa com honestidade, essa voz que fica buzinando aqui na nossa mente, às vezes acaba escapando pela nossa boca em comentários atravessados que a gente faz, julgamentos rápidos, falta de empatia
e até em gestos que machucam pela premente falta de paciência. E o mais interessante de pensar em tudo isso é que essa lua cheia, ela não veio para nos pedir mais entrega, mais um pouquinho de paciência, aguenta mais um pouco aí. Ela vem nos pedir reorganização do ninho, dessa nossa casa interna, dessa nossa psique. Câncer nos lembra que casa não é onde a gente vai dar conta, é onde a gente pode baixar a nossa guarda. E talvez o trabalho mais profundo desse ciclo seja exatamente esse: transformar o lar interno de lugar de vigília em lugar de repouso. Fazer dessa quarta casa astrológica um útero novamente, não um posto de trabalho emocional. Porque quando a casa interna ela se torna segura, o cuidado deixa de ser sobre sobrevivência e volta a ser sobre realmente amor. Mais uma pergunta para mudar tudo, hein? Como a gente vai conseguir reciclar esse relacionamento com a nossa mãe interna, hein? Ainda bem que a gente não caminha sozinha, porque agora o tarô e o oráculo das lobas se aproximam aqui do nosso círculo, da nossa conversa. E a imperatriz... quem chega primeiro? Não como ideal de perfeição materna, hein? Pelo amor da deusa. Mas como essa mestra viva do nutrir que não se esvazia. E é com ela que a gente vai seguir. Como é linda a ilustração da Imperatriz neste tarô de Wade Smith que eu seguro aqui comigo, não é mesmo? Ela costuma ser mostrada como a grande mãe nutridora, aquela que cuida, que sustenta, que faz florescer. Mas o nosso olhar bem lupino, ele sabe, o perigo começa quando a gente transforma esse arquétipo em obrigação. Porque a imperatriz aqui, minhas caras lupitas, ela não é a mãe que se anula. Ela é a mulher que ela não é a mulher que se dá até desaparecer, aquela que sustenta tudo sozinha enquanto apodrece por dentro. Olha que metáfora forte, hein? Mas é pra gente prestar realmente atenção. Essa imagem, essa construção da mãe radiante, aquela sempre disponível, doce, capaz de coisas infinitas, ergue um carro, é uma leoa para proteger os seus filhotes. Ela é uma construção patriarcal bem refinada. É um mito criado para elogiar o sacrifício feminino enquanto, suga na veia, se alimenta diretamente dele. E a doutora Clarissa, ela nunca falou de tarô, mas ela nos lembra uma coisa que é bem característica aqui, com todas as letras. Quando o instinto materno é sequestrado pelo dever, ele deixa de nutrir e começa a adoecer. A imperatriz arquetípica, ela não cuida por culpa, ela cuida porque o amor transborda. E aqui mora o ponto-chave deste arcano. A imperatriz, ela só vem oferecer o que está vivo dentro dela. Você acha que essa mulher aqui, se tivesse esgotado, estaria se esvaindo até os ossos? Pelos outros? Jamais. Ela se recolheria, descansaria, deixaria a terra em recuperação, pois solo interno cansado é incapaz de nutrir, assim como o solo exaurido externo da natureza não gera fruto. Todo arcano tem luz e sombra, não é mesmo? E na sombra, a imperatriz, ela pode até se transformar naquela mãe que faz tudo, mas não consegue estar no momento presente nunca, por causa das preocupações. Na mulher que resolve tudo, mas acaba ficando insensível. E o congelamento, nos diz a doutora Clarissa, é uma das piores coisas que podem nos acontecer. A imperatriz na sombra pode alimentar o mundo, mas se esquece de comer, de se alimentar. E também se esquece da alimentação, da nutrição emocional. Essa é a mãe interna exausta que a gente carrega. Aquela parte mãe exilada lá do Ives que a gente trouxe. Essa parte que confunde amor com vigilância, cuidado com controle, presença com esgotamento. Então, nessa semana, a lua cheia em Câncer, ela vem para iluminar exatamente isso. Onde a gente continua a nutrir, mesmo depois da exaustão, por medo de perder o pertencimento, hein?
Onde a gente continua cuidando apenas para não decepcionar, para não ser julgado externamente? Onde estamos sustentando outras custas da nossa própria energia vital? Ela vem nos lembrar de algo simples e profundamente subversivo. Nutrir sem se esvaziar, Lupitas. Este sim é um ato de soberania. E aqui vale a pena pensar que esse arcano não vem para pedir que sejamos menos mães, menos amorosas, que deixemos de lado radicalmente todo o cuidado. Não é sobre isso. Apenas que sejamos mais honestas com os nossos próprios limites. Porque se a gente parar para pensar bem, o verdadeiro cuidado ele não nasce da obrigação. Ele nasce de um corpo que se sente seguro para fazer. E de um coração que está livre, não está em dívida. Da mulher que sabe quando dar e quando se preservar. Essa daqui, esse exemplo, esse arcano, é a mãe que diz, agora não. Que fecha o portal quando necessário, mesmo que todos fiquem falando por aí que ele tem que estar aberto o tempo todo. É entender que dizer não também é um ato de amor aos outros e especialmente, Lupitas, a nós mesmos. Vamos aprender com ela e com toda a sua natureza abundante que descanso é fertilidade, prazer é nutrição e limites são estruturas de cuidado. Quando esse arcano desperta em nós, algo muda profundamente. E esse cuidado, ele deixa de vir como um automatismo. E o amor deixa de vir como, prova. A presença, ela deixa de ser um peso. Cuidar tem que ser uma escolha, não uma sentença. E talvez, Lupitas amadas, o maior gesto de amor desse ciclo seja esse. Parar de nos abandonar para cuidar de todo mundo. Porque quando a nossa imperatriz interna, ela tá viva dentro da gente, ela não pergunta mais, nossa, quem será que tá precisando de mim agora? Ela pergunta primeiro, o que eu preciso para continuar plena, viva por dentro? É a partir dessa resposta que o verdadeiro cuidado, ele nasce. O arcano 3, a imperatriz, ela nos ajuda a entender algo que o sistema patriarcal tentou nos fazer esquecer. Que a vida precisa de ritmo. Ciclicidade, Lupitas. É por isso que estamos aqui sendo lunáticas. Nutrir existe presença e esta só existe quando o corpo não está exausto. A imperatriz, ela cuida porque está inteira. E justamente por isso ela sabe parar. Ela conversa diretamente com a lua cheia em Câncer, nos lembrando que a verdadeira nutrição começa dentro. E que não há cuidado verdadeiro quando tudo em nós está hipervigilante, em estado de alerta o tempo todo. Amar não é sangrar até os ossos, até desaparecer. E aí, eu fui tirar o oráculo das lobas da semana para ver qual é o conselho que ele nos traria. Nessas que são as cartas da mãe, que nos trazem aqui a loba mãe. E aí, a carta deste ciclo, desta semana, é justamente a carta do cuidado. Vocês conseguem ler aqui? Cuidado, nutriremos sem nos esvaziar. O autocuidado é tão importante quanto o que dedicamos aos outros. Autocuidado. Então, essa carta, ela não vem para pedir mais entrega. Ela vem para pedir equilíbrio. Não é sobre fazer mais esforço, mas sobre ter presença consciente. Nos lembrar que cuidar da gente não é egoísmo. Vou repetir mais uma vez, colocando aqui essa loba em foco para vocês. Lupitas, cuidar de si mesma não é egoísmo. Cuidar de nós não é egoísmo, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Então, autocuidado é sustentação, é permanência. E é o que permite que a gente siga a nossa vida existindo sem ser uma ferida exposta, sem sangrar até se esvair. Então, vamos para mais uma pergunta que a lua cheia nos deixa, hein? Com delicadeza, mas com firmeza ao mesmo tempo. Vamos trazer mais 3 pontos aqui para a gente pensar. Lembrando que a gente tem uma semana de lua cheia inteira para isso, hein? Vamos lá?
Quem cuida de quem cuida quando o silêncio chega? Quem nos acolhe quando o dia termina? Quem nos nutre quando não há mais nada a oferecer, não há mais energia? Tanto o oráculo e a imperatriz, eles vêm nos responder. Cuidar de nós mesmas é o gesto de amor profundo que podemos ensinar ao mundo. Assim, inteiras, a gente consegue formar a nossa matilha, a nossa rede de apoio que começa aqui dentro e que nos permite ser, nos permite correr com lobos. Praticando esse autocuidado aterrado, a gente ganha uma nova relação com a nossa mãe interior e a mudança, ela vem porque é inevitável. Na próxima Lua Lupitas, a gente não vem para acrescentar, ao contrário do que vocês imaginaram, hein? A gente vem para retirar o que já não sustenta o nosso equilíbrio. Dia 10 de janeiro, nós temos uma minguante em Libra e também um portal iniciático, hein? Um chamado para encerrar pactos silenciosos, acordos desequilibrados, relações onde o nós só existe à custa da nossa plenitude, à custa de nós mesmas. Libra vai vir na semana que vem e não vai nos perguntar aonde a harmonia, o desejo de harmonia virou concessão demais, hein? Onde o amor virou negociação constante, onde esquecemos de nós para manter a paz. E a vibração do desse portal vai sussurrar algo ainda mais radical. Só há recomeço verdadeiro quando existe um encerramento consciente, ó. Ciclicidade. Então, na próxima alunação, a gente não vai falar de agradar, a gente vai falar de alinhar, de manter escolhas. E a gente vai seguir juntas, como sempre, encerrando esse episódio com lucidez e nos preparando, né? A gente está no meio desse ciclo lunar, atravessamos o ano no meio dele e fazendo aí a nossa preparação, então, para a lua nova em Capricórnio, que vai ser o próximo ciclo lunar que a gente vai entrar. E a gente vai se preparar para que esse ciclo não nasça problemático, mas dando todo o potencial que a gente pode. A gente se encontra novamente, então, no dia 10 de janeiro, aqui no Ser Lunática, na Minguante em Libra. E vamos ter em mente o seguinte: antes de seguir, vamos soltar. Até o próximo episódio, que vai chegar em dia de portal, hein? E nos siga nas nossas redes por aí, que nós estamos sempre divulgando, né, os nossos novos selos, nossos novos trabalhos e o Transformando Meninas em Lobas, que é esse projeto nascido da alma e do coração desta loba que fala aqui com vocês. Beijo, até mais!